Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa importante, que é a gente saber identificar quando o perdão vira chantagem. Algumas pessoas usam o perdão como uma obrigação de quem deve perdoar, né? Só que o perdão não é uma obrigação, tá? Isso é uma ideia errada, tá? O perdão é uma dádiva de quem perdoa, tá? O perdão é uma dádiva e ele tem algumas características específicas, né? O perdão ele implica em um arrependimento genuíno daquele que cometeu um crime contra o perdoador, tá? Quem perdoa está perdoando um criminoso, né? Alguém que cometeu um pecado grave contra aquela pessoa. Então, por isso, o perdão é uma dádiva e não uma obrigação de quem perdoa. Embora Jesus nos ensine que devemos ser dadivosos, devemos perdoar 70 vezes 7. Entretanto, você deve perdoar quando a pessoa realmente está arrependida de seu pecado, realmente entende que pecou, confessa que pecou, não deixa dúvidas, eu acho, não sei se eu pequei, mas você tem que me perdoar. Mas você não pode, não dá, isso não é perdão. Automaticamente essa pessoa não está admitindo que é uma criminosa perante Deus e que precisa de perdão. Ela está dizendo que se ela fez, está pouco se importando. Ela quer mais que você simplesmente a libere socialmente, mas não espiritualmente, tá? Ela quer uma liberação social. Ela não está preocupada com Deus, não está preocupada com a ação do Espírito Santo, não está preocupada com nada disso. Ela quer ser bem vista pela sociedade, por isso às vezes usa o perdão como chantagem, dizendo que você deve perdoá-la, mesmo que ela não tenha se arrependido e que ela diga que não tenha feito nada de errado. Então, se ela não fez nada de errado, para que pede perdão? Não precisa pedir perdão se não fez nada de errado. Mas se todo mundo vê que ela fez alguma coisa de errado e ela fica constrangida e querendo te chantagear para pedir perdão, então tem alguma coisa errada, não é? Não é verdade? Vamos dar uma olhada primeiro o que nos diz João 3,16. João 3,16 nos diz que o perdão não é compulsório, mas uma dádiva, como eu tinha dito, né? Obrigar o perdão é uma defraudação da dádiva. Porque o João 3,16 nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quem crê em Jesus, quem conhece Jesus como verdadeiro Senhor, único Senhor e Salvador, realmente ele se entrega a Deus, já conhece que Senhor, eu pequei, sou um criminoso na sua presença, preciso da sua salvação, preciso que o Senhor me abençoe e peço perdão. É assim que se faz, tá? Se você não fizer isso, você não vai ser salvo, tá? Então você precisa confessar perante Deus e Deus te perdoa porque Ele é bom, não porque você merece, tá bom? O perdão não é para quem merece perdão, é para quem não merece, para o criminoso. Então, se você está pedindo perdão, você está confessando indiretamente o crime, embora diga que não cometeu nada. Mas eu não fiz nada, mas ele me perdoou. Como é que pode? Não tem sentido. Se o cara te perdoou, automaticamente você era um criminoso. Você cometeu um crime grave, um erro grave, um pecado grave no mínimo contra aquela pessoa. Então você deve tomar cuidado com essa história de estar usando o perdão como chantagem para se ver bem perante a sociedade, né? E você que está sendo forçado a perdoar, está recebendo esse tipo de chantagem, deve tomar cuidado também para não acabar transformando aquele sujeito num sujeito sem vergonha, que erra e depois acha que todo mundo tem a obrigação de perdoar ele, um mimado espiritualmente. Cuidado com isso, né? Outra coisa é que o perdão é para criminosos confessos, né? Obrigar o perdão é hipocrisia. Ou seja, se ele não confessa o pecado, se ele não diz que pecou e obriga o perdão porque acha que você tem a obrigação, porque tem que perdoar 70 vezes 7, sim, você tem que perdoar 70 vezes 7. Mas aquele criminoso, aquele pecador tem que pagar a consequência do seu erro. Não significa que foi perdoado que ele não vai ter uma consequência, tá? É diferente, propriamente, da salvação, né? A consequência da salvação, ela está quando nós confirmamos o nosso pecado, tá? A consequência é confirmar o pecado e não negar. Não negar. Você não nega que é pecador, você confirma, e aí a consequência do seu pecado, Deus assume aquilo como suficiente. Então, você obrigar o perdão, dizer, porque Deus é bom, Deus tem que me perdoar.
e você simplesmente não mudar de vida, você não confessar o seu pecado no mínimo, isso está muito estranho, né? Então não se pode usar o perdão dessa forma como se fosse uma chantagem espiritual, né? O perdão bíblico também não é cura de ressentimento, né? O perdão bíblico, na verdade, não é necessidade de liberar perdão, isso é inventado com a psicologia, não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Esse negócio de liberar perdão para curar ressentimentos é coisa da psicologia, mas a Bíblia ela ensina que o perdão é para uma restauração do sujeito, mas um sujeito que tenha confessado o seu pecado. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que uma pessoa tem uma certa raiva, um certo rancor guardado de seu pai ou da sua mãe, né? E vai para o psicólogo diz: você precisa perdoar, porque para o psicólogo perdoar é outra coisa, não é, na verdade, absolver um criminoso, pelo contrário, é simplesmente um ato interno, mas não é isso. Na Bíblia, esse tipo de coisa é você ser misericordioso, tá? Você usar misericórdia, não é necessariamente você perdoar. Então, se uma pessoa ela tem algum problema, você não precisa guardar aquilo como rancor. Você basta ser misericordioso, no sentido de que você sabe, essa pessoa não tem condição, ela já está perdida, ela não se reconhece, não conhece o próprio pecado, não se reconcilia com Deus, devorar por ela. Então você automaticamente você está estando bem consigo mesmo, mas por misericórdia, tá? E não por perdão. No caso, digamos, de pai e mãe, se o pai ou mãe faleceu e você não pode encontrar com ele, e ele não pode confessar que pecou contra você ou que você pecou contra ele, não há condição de confessar. Então como que vai haver o perdão? Não vai haver, porque isso não é perdão, isso é uma questão de misericórdia. E se você pecou contra alguém, por exemplo, que não pode mais pedir, você vai ter que buscar misericórdia de Deus, porque daquela pessoa você não pode pedir mais. Então você vai pedir misericórdia de Deus pelo que você fez a uma outra pessoa que não está mais viva, certo? Então não podemos usar o perdão como chantagem de forma nenhuma. E outra coisa, ser perdoado implica em não esquecer a condenação, não eliminar as consequências. Algumas pessoas dizem que perdoar é esquecer. Não, perdoar é perdoar. Esquecer é outra coisa. São dois verbos diferentes, tá? São dois verbos, não são verbos sinônimos, são verbos diferentes. Perdoar é você livrar, né, essa pessoa, um culpado, né, de uma condenação sua, digamos assim, né? De uma condenação por uma coisa que ela tenha feita. E esquecer é simplesmente esquecer. Você esquece o número de telefone, mas você não perdoa o número do telefone. Você vê que uma coisa não está ligada à outra, né? Você esquece a tabuada, mas você não perdoa a tabuada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então são verbos diferentes. Eles nem se aplicam da mesma forma em frases diferentes. Se eles fossem sinônimos, eu poderia, por exemplo, bola e pelota, né? Se a gente usar no nosso futebolístico, né? Um jargão futebolístico. A pelota entrou no gol, né? A bola entrou no gol. Não muda nada. Tanto uma frase, uma palavra quanto a outra são sinônimos e fazem o mesmo papel, certo? Mas agora, eu perdoei a tabuada ou esqueci a tabuada. É diferente, uma coisa está fora do lugar. Você percebe? Não são a mesma coisa. Por que é isso? Porque esquecer, que na Bíblia Sagrada diz que dos seus pecados não me lembrarei mais. Mas esse lembrar, ele está escrito no sentido de lembrar para a condenação. Existiam duas palavras relativas a lembrar e a lembrança, né? Uma era para a condenação e o outro era simplesmente trazer a memória. Significa que não ia lembrar para condenar futuramente. Outra coisa é se você trazer a memória simplesmente por saber que aquilo existiu, aquilo ocorreu. Então você pode lembrar que aquilo ocorreu sim, pode saber que aquilo existiu e pode até se precaver, porque você perdoou aquela ação da pessoa, mas você sabe que aquela pessoa tem às vezes até uma reincidência nesse pecado, entendeu? Então se ela tem uma reincidência, você vai se reatar a laços com ela, por quê? Só por causa de uma chantagem espiritual? Não faça isso, né? Então é interessante que você saiba que essa pessoa precisa se recuperar, embora você até perdoe ela, para que ela não seja mais condenada por você por aquilo que ela fez, certo? Mas ela primeiro tem que confessar o seu pecado. Se ela não confessar que pecou, se ela acha que ela não fez nada
que ela é uma santa, que ela é a pessoa mais perfeita do mundo, então para que está pedindo perdão, né? Então você vê que é uma hipocrisia e é uma chantagem emocional, né? Você pode ver também que o criminoso não tem direito a obrigar a reparação. Temos o caso de Davi, né? Davi pecou com Batseba, né? A mulher de Urias, um adultério que ele cometeu, e depois, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele teve a opção de escolher cair na mão de Deus ou na mão dos homens. Ele escolheu cair na mão de Deus, porque ele foi perdoado do seu pecado, mas mesmo assim teve que pagar as consequências daquele pecado, certo? Porque ele cometeu um crime horrível, e aquilo tinha consequências. Então você simplesmente não apaga as consequências, embora você apague com aquela pessoa em si, mas os outros que estão vendo podem estar atentos às consequências que aquela pessoa tem que pagar. Isso não elimina consequências, né? Outra coisa é que, como para não lembrar para juízo, está lá em Hebreus 10:17, já falei isso, né? Não lembrar para juízo significa dos seus pecados não me lembrarei mais para julgá-lo, né? E não que vai esquecer a amnésia espiritual, até porque Deus não tem amnésia, né? Então essa é a ideia de hoje, né? Que nós venhamos sempre a valorizar a palavra de Deus e que tenhamos coerência, dedicação à palavra, para que não transformemos o perdão numa chantagem mera. Simplesmente isso. Deus nos abençoe.